Então, vamos começar. Então, gostaria de dar uma boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos ao curso A Morte Não Pode Ser um Tabu. Eu sou Ana Paula Pingarilho, estou aqui junto com o Dom Antônio. Para quem não me conhece, é novo aqui no canal, eu sou Ana Paula Pingarilho, eu sou psicóloga clínica, tenho algumas formações e especializações todas ligadas ao desenvolvimento humano. Atualmente, faço uma formação, sou especializando em logoterapia, que é onde eu estou me encontrando bastante. É como se tudo que eu estudei está chegando assim, fechando com chave de ouro, embora eu quero continuar estudando e me formando, né? Tenho uma experiência de 15 anos no mundo corporativo também, e hoje me permite também fazer um trabalho de consultoria em algumas empresas. Sou hipnoterapeuta, coach e palestrante. E, na verdade, independente dos rótulos, o trabalho que eu faço é com muito amor e com muita paixão, né? Então, assim, a minha entrega é muito mais do que os meus diplomas, do que os meus rótulos, mas é o meu coração no meu trabalho, é assim que eu estou aqui, inclusive compartilhando o quanto eu estou feliz de estar aqui com o Dom Antônio, compartilhando, dividindo esse espaço, que cada dia mais me mostra o quão sábio é, quão culto é e quão humano. Então, passo a palavra para o Dom Antônio para se apresentar. Eu sou o Dom Antônio Augusto Dias Duarte, eu sou bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aqui na Arquidiocese, os trabalhos principais que eu realizo refere-se à família, à vida, ao campo da bioética, e também leciono no Seminário São José e no curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica. Me apresento e esperamos que todos vocês aproveitem esse momento para refletir, como a Ana Paula falou, sobre o tema da morte, que não precisa ser um tabu. Isso. Muito bem. E hoje é a nossa primeira aula de uma série de 5 aulas, né, de 5 encontros. E o nosso tema de hoje é o conceito de morte na filosofia, na psicologia e na religião. No dia 29/9, teremos a segunda, o segundo encontro, nossa segunda aula, que o tema é Sofrimento e Morte, Terminalidade da Vida, Assistência ao Enfermo e à Sua Família. No dia 13 de outubro, a gente vai ter a terceira aula, e o tema é Anúncio da Morte, Sua Complexidade e Sua Obrigatoriedade. A quarta aula, no dia 27/10, Luto, Perdas, Renúncias e Morte. Educação para o luto e a recuperação do luto. E a nossa quinta e última aula, nosso quinto e último encontro, vai ser no dia 10 de novembro, e o tema é Responsabilidade Familiar e Social diante da Morte. E a gente vai encerrar também com um exercício de reflexão para todos vocês que vão estar acompanhando a gente. Dom Antônio, seria bacana o senhor talvez contar um pouco como é que a gente pensou isso, né? Como é que se deu, contextualizar um pouco esse nosso curso. Sim. Como fruto de uma conversa que tivemos, eu e a Ana Paula, sobre esse momento histórico que todos nós estamos vivendo, a nível nacional e internacional, quando nós nos deparamos com a pandemia, veio imediatamente essa comprovação. Cada dia tínhamos o conhecimento de um aumento de pessoas infectadas pelo coronavírus, Covid-19, e o crescimento da curva de óbito diário. Até pouco tempo, os números de pessoas contagiadas e falecidas pelo esse vírus ocupavam as primeiras páginas dos jornais com um tamanho bem relevante. E pressiona todas as reações diante dessa pandemia. Medo, tristeza, muitas vezes sim, o distanciamento social para não se contaminar trouxe também consigo depressões, tudo por causa do medo da morte. Nós estamos conversando e pensamos, por que a morte ainda é um tabu? E recentemente, em 2018, uma pesquisa recomendada pelo sindicato
dos cemitérios crematórios do estado do Rio de Janeiro, antes mesmo da pandemia, já revelava uma atitude que as pessoas têm. 74% das pessoas entrevistadas relataram que não conversam nunca sobre a morte. Uhum. Tantas porcentagens variáveis, mas bem elevadas, associam a morte com tragédia, com medo, com sofrimento, com perdas. Por isso que não atrai tanto esse tema como um ponto de reflexão. Entre os maiores de 55 anos, apenas 23% das pessoas pensam na morte que se avizinha dessas faixas etárias que vão se sucedendo umas outras. Mas a maioria das pessoas não querem pensar, mesmo estando nessa faixa etária, sobre a morte. E a porcentagem cai bastante entre jovens e adolescentes. Embora seja um fato, e é sempre presente, que a pandemia trouxe como notícias de primeira página, que antes era só em casos extraordinários de um grande acidente ou tragédias assim pontuais, mas agora é uma notícia diária. Então tivemos essa iniciativa. Por que não refletir sobre a morte? Estivemos conversando e elencamos esses temas que a Ana Paula anunciou para cada um dos dias, cada 15 dias, a partir dessa semana. Então, esse é o contexto que nos levou a fazer esse curso e convidar, não tanto as pessoas para buscar uma resposta definitiva, mas pelo menos a refletir sobre um tema que é o único que temos com certeza que haverá no nosso futuro, né? Espero que vocês nos acompanhem, que vocês contribuam com as suas perguntas e que possamos avançar nessa reflexão e ainda que seja um fato que causa reações psicológicas e até familiares e sociais, mas merece de todos nós um encontro mais profundo com a morte. Muito bem. E foi dessa forma que aconteceu e a gente está aqui hoje, que bom. E começando a falar um pouquinho sobre a morte na filosofia. Eu vou iniciar um pouco falando, trazendo algumas referências da filosofia, em seguida eu vou passar a palavra para o Dom Antônio, depois eu falo um pouco sobre a psicologia e Dom Antônio depois conclui, né, fala parte da religiosidade. Então, vou falar um pouco sobre como é que a filosofia enxerga a morte. Na verdade, é um tema muito discutido, muito pensado na filosofia. E há quem diga, inclusive, que a filosofia não existiria se não fosse a nossa necessidade de compreender e racionalizar a morte. O nosso medo é tão grande, a nossa angústia é tão grande, que a gente precisa pensar sobre isso. E aí acredita-se que a filosofia começou a surgir por aí com os pensadores. E, na verdade, quando a gente fala de pensadores, quando a gente fala de pensamentos, como nós aqui não somos filósofos, até gostamos de filosofia, mas não somos filósofos, pensamos a morte da nossa forma pessoal, então, de acordo com a minha verdade pessoal, com as minhas crenças, eu penso sobre a morte. Imagina, então, os filósofos que gostavam de pensar bastante sobre isso. A gente até foge desse assunto, mas eles não fugiam desse assunto. Então, existiam formas diferentes, verdades distintas, né? Pensadores que acreditavam que tinha uma linha, na verdade, não nihilista e outros com uma verdade nihilista. É como a gente vai se dividir resumidamente em dois grupos de filósofos que pensavam sobre a morte. O que diz a visão não nihilista? Né? Antes disso, explicar o que é o nihilismo. Né? O nihilismo, na verdade, é uma palavra em latim. Quando você traduz, a resposta é nada. Então, é uma linha da filosofia que acredita que a existência humana não tem razão de ser, não tem por que existir. E que a morte aplaca o corpo físico e ponto final. Para a visão do nihilista, que acredita nesse nada,
Ele entende que, pela visão tão cética do mundo, ele acredita que não faz sentido você pensar por que você precisa ser melhor, o que vai acontecer com você depois que morre. É o básico de que eu estou aqui perambulando praticamente nesse mundo, porque não faz sentido eu ser melhor, eu questionar a minha existência, e uma vez que o meu corpo, a minha matéria morre, eu morro definitivamente. E a visão não nihilista acredita que a morte só aplaca o corpo físico, ou seja, que quando acontece esse processo da finitude da vida, aí sim que acontece o desabrochar da alma, né? Que existe sim uma continuidade após a morte concreta, física. Então, assim, esse grupo de divisão nihilistas, de não nihilistas, inclusive tem uns grandes pensadores, como Sócrates, por exemplo, que acreditava tanto nessa visão que tinha até quase como uma apologia nas suas falas, um reforço muito grande nas suas falas sobre o autodesenvolvimento, sobre o autoconhecimento. E ele acreditava, Sócrates, que a vida, antes da gente se materializar para viver nesse mundo aqui terreno, a nossa alma ficava em algum lugar na eternidade das coisas boas e belas, puras, e que quando a gente se transformava em matéria e tinha o nosso corpo físico, a gente se corrompia com tanta dificuldade que é viver a vida humana, os apegos materiais. Então ele acreditava que a gente precisava sim se desenvolver, se desapegar, buscar conhecer a nossa essência e não se vincular tanto às matérias, tanto às coisas do mundo. E ele acreditava tanto nisso que ele, inclusive, foi condenado à morte porque ele pregava demais isso. Então, mas para Sócrates, ele acreditava que a morte é o que fazia sentido, é o que dava sentido para a vida, porque era onde você depois voltaria de novo para a sua origem, ou seja, a sua alma voltaria para aquele lugar bom e belo e saudável. Mas o que me chama a atenção nessas duas visões é que, de acordo com a minha crença, de acordo com a minha forma de enxergar, o meu paradigma, eu tenho um comportamento. Percebam que os filósofos também. Um acreditava que os nihilistas não acreditam em nada, então como é que deveria viver, né? Como é que eles deveriam existir? E até hoje, pessoas que têm essa visão nihilista, né? De acordo com essa minha crença, como é que eu vivo? Como é que eu decido? Como é que eu escolho as minhas relações? Qual é a minha entrega nesse mundo? Porque nada faz sentido. E a visão, né, quando a gente tem uma outra forma de enxergar, nosso comportamento pode mudar. Então, assim, eu queria trazer essa reflexão, né, de acordo com a forma como a gente enxerga, a gente se comporta e a gente tem uma entrega diferente no mundo. Então, queria iniciar um pouco da filosofia trazendo essa reflexão já, embora trazendo a história, mas a prática, né, a aplicabilidade no nosso dia a dia, que uma vez que eu entendo de uma forma qualquer coisa na minha vida, e aí é bem papo de filosofia, gente, de acordo com como eu entendo alguma coisa na minha vida, é um ciclo que é assim, ó, eu tenho a forma de enxergar, que é o meu paradigma, minha forma de enxergar o mundo, a minha visão, isso me faz me comportar de uma forma, de acordo com essa visão, e logo eu tenho algum resultado coerente ao meu comportamento. E aí, com esse resultado, eu reforço a minha visão. Paradigma, a gente está falando desse ciclo. Então, já deixando aqui um questionamento, qual é o seu paradigma em relação à morte? O que você vem pensando, e aí te convidando para ser um pouco filósofo da vida, o que você vem pensando sobre a morte? A sua visão é nihilista ou não nihilista? Para você acaba ou para você continua? E aí eu passo a palavra para o Dom Antônio para dar uma aula para a gente de filosofia também. Sim. Essa pergunta que a Ana Paula propôs para vocês, como um ponto inicial da nossa reflexão, traz consigo justamente como ela disse. Ao terminar a vida, não existe mais nada ou há uma continuidade? E essa pergunta deve estar acompanhada de uma reflexão muito nítida, porque isso nós percebemos sem fazer grandes raciocínios, que em nós tudo é finito. A nossa dimensão de finitude. Tudo passa. E ao passar nesse dinamismo da vida, nós nos encontramos que o que passou, terminou. O passado existe como lembrança, como experiência,
como história, mas não podemos retornar fisicamente a ele. Ele terminou. E se nós vamos refletindo sobre a nossa finitude, nós vamos chegar no momento em que a vida tem o seu término. Aliás, é uma constatação que fazemos dentro do universo. As estrelas também morrem. É um fenômeno que bem estudado na física, que elas morrem, embora a sua luz ainda é emitida, porque a luz transita pelo espaço sideral, mas ela pode ter morrido há bilhões de anos-luzes atrás. As plantas morrem, os seres vivos, os animais morrem, o homem morre. Mas a diferença entre a morte de uma estrela, de uma planta, de um animal, é que esses seres não sabem que vão morrer. Os animais sentem a proximidade da morte, mas não sabem o que é a morte. Não sabem como a morte pode levar a esse círculo que mencionou Ana Paula. Tem um paradigma, a visão da morte gera um comportamento e um resultado. Eles não sabem o sentido desse ciclo, nascer, multiplicar-se e morrer. Eles simplesmente sentem a passagem do tempo e sentem a proximidade da morte, mas não sabem o que é morrer, porque não tem uma reflexão, não tem um pensamento. E nós, quando tratamos da morte, temos que pensar muito na finitude da nossa vida, dos nossos atos, da nossa história. E diante dessa finitude, vem uma segunda reflexão filosófica sobre a impotência diante da morte. É verdade que, com o progresso da ciência, o progresso tecnológico, é possível prevenir mortes que não teriam assim por que acontecer. É possível prolongar o tempo da vida de uma forma digna, mas não é possível vencer a morte. A morte vence os mais avançados meios tecnológicos e os maiores conhecimentos científicos a respeito da vida. Então, também nos faz pensar na nossa impotência diante da morte, não apenas a finitude. E é uma reflexão que existe em nós também, um conhecimento, não um conhecimento abstrato, os homens morrem, mas um pensamento concreto. Eu morro. Um dia eu vou morrer. E aí entra o terceiro elemento de reflexão, a incerteza. Finitude, impotência e incerteza. Não sei quando, não sei onde, não sei como e não sei com quem. Vou morrer sozinho ou acompanhado. Vou morrer numa idade ou na outra. Tolstói, escritor russo, tem um livro, outra palavra morte aparece no título, A Morte de Ivan Ilitch. E ele coloca justamente essa realidade pessoal da morte. O que nós acabamos de entender é que sejamos nós o que morremos, e não o homem em geral. A humanidade tem a sua finitude, a sua impotência, mas é a pessoalidade da morte. Eu morro. Eu deixo de existir no espaço físico e visível. O tempo termina. E qual é a nossa ação e reação perante
essas três realidades de bom senso, porque a filosofia é a busca da sabedoria. Sabedoria não é acúmulo de conhecimentos. Sabedoria é sensatez. Ver a vida com bom senso. E o bom senso não significa que há finitude, impotência e incerteza. Eu termino, eu sou impotente e eu que morro desconhecendo o tempo, o lugar, o modo e a presença ou não das pessoas. Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, o que nos cabe não é assumir a atitude que Pascal, no seu livro justamente Pensamentos, nos colocou como uma consequência dessa reflexão. Ele dizia: os homens, ao não terem podido remediar a morte, se puseram de acordo que para serem felizes não é bom pensar nisso, pensar na morte. Então, talvez algumas pessoas, ao verem a divulgação desse curso, devem ter pensado: mas que tema macabro, que tema inapropriado, que tema que não convém assistir a esse curso, né? Talvez estejam reagindo como Pascal disse no seu livro Pensamentos, né? Não podendo vencer a morte, então é melhor não pensar nela, né? Mas é a única realidade certa do nosso futuro. Um dia morreremos. Então é bom a gente pensar não com um aspecto trágico, nem tampouco com uma atitude macabra, mas não podemos ocultar do nosso pensamento um tema tão pessoal e tão profundo como a morte, sinal de finitude, impotência e incerteza. E creio que quando nós começamos a pensar ou não pensar, há repercussões, ressonâncias na nossa psicologia, na verdade, Ana Paula? Isso. Podemos entrar nesse campo que você conhece muito bem. Vamos lá. Na verdade, assim, quando a gente fala desse tema morte, finitude da vida, é um tema que influencia muito as dimensões, das dimensões humanas que a gente tem, né? A intelectual, emocional, social, física, espiritual. Todas as dimensões, elas são influenciadas por isso é tão importante que a gente debruce sobre esse tema com o olhar da psicologia, porque quando a gente fala de morte, a gente fala de perda, de dor, de sofrimento. E olhar os aspectos psicológicos nesse momento é muito importante. Então, assim, quando a gente fala morrer, né, e morte, porque tem esses dois olhares, né, onde eu, pessoalmente, como o Dom Antônio disse muito bem, botar mais pessoalidade nisso. Quando eu morro, quando o outro morre na minha vida, né, são temas que nós humanos não estamos preparados. A gente prefere ficar feliz, né, como o Dom Antônio citou numa leitura de um filósofo, assim, a felicidade, eu fico fingindo que não vai acontecer, então vou me enganando ao longo da vida. Né? Então é tão difícil para nós humanos, e aqui vale dizer, humanos que somos mortais, fato. Né? E mortais que somos, muitas vezes nos enganamos, acreditando que somos quase imortais, quase Highlanders, né? Porque a gente às vezes tem comportamentos, a gente tem entregas nessa vida que é incoerente, que um dia a gente vai precisar se despedir. Então, fica quase que um contrassenso a gente não querer falar de algo que é tão real. E aí, quando a gente pensou nesse curso, a gente queria justamente dissolver, tirar esse peso, né? Deixar, não que vai ficar leve, porque perder alguém que a gente ama é perder o irrepetível do outro, né? É perder o que é único, que ninguém substitui, né? Porque nós não somos substituíveis. Algo que, diferente quando a gente fala de um ambiente profissional, né? Ou alguém que possa te auxiliar alguma coisa, mas quando você fala de um relacionamento afetivo, onde você encontra no outro o ser humano do outro, é irrepetível, ninguém é substituível, então por isso que a dor da perda é tão grande. E claro que a gente compreende isso, a gente não está querendo dizer vamos aceitar a morte no sentido de não vai doer muito.
né? As dores, o sofrimento é implacável quando a gente fala de morte. Mas como a gente se prepara para isso? A gente, na verdade, não se prepara. Porque a gente, quando pensa em se preparar, a gente já, de repente, já está na terceira idade, ou diz o seguinte, não, eu só vou pensar na morte quando eu já tiver vivido tudo que eu tive que viver, coloquei em prática todos os meus projetos, então agora, ok. Só que a gente não tem essa data quando a gente nasce. Né? A gente não tem esse junto com a carteira de identidade, né? Emitiu o RG e quando é que é a data que você vai se despedir. Não tem isso. Né? E, na verdade, não diz respeito a gente. Isso, eu gosto sempre de reforçar isso, não diz respeito a gente. Então, quando a gente diz que a gente não se prepara para esse momento e acha que só vai ser quando eu tiver vivido tudo que eu tinha que viver, e aí, por acaso, acontece antes dessa data, antes dessa fase, a gente entende a morte como um fracasso. A gente entende a morte como algo que veio e destruiu uma vida, que veio para interromper projetos. Mas, na verdade, ninguém estava enganado, né? Isso que eu acho que é o grande pensamento que a gente quer deixar. A gente não está enganado, mas a gente quer se enganar. Então, o projeto real de vida que a gente tem é o projeto que a gente está aqui hoje vivendo, o que a gente consegue deixar de legado para quem está no dia a dia com a gente. Esse é um grande projeto. Então, eu entendo como psicóloga, gente, que a gente precisa falar mais sim sobre a morte. A gente precisa falar mais sim sobre esse entendimento da finitude. Né? Que, na verdade, como o Dom Antônio disse, não tem nada de macabro nisso, não tem nada de sinistro nisso, de obscuro, talvez de mistério, né? Mas de algo, ai, não fale, está me agorando, né? As pessoas costumam falar isso. Na verdade, a gente precisa entender para dissolver esse peso e também quando a gente perde alguém, quando a gente vive um luto, a gente precisa dissolver também essa dor ou dar sentido para essa dor. Então, a gente precisa falar sim. Às vezes uma morte numa família é um tabu. A morte não pode ser um tabu, como diz o nosso curso. As pessoas não querem falar daquela pessoa que morreu porque todo mundo se emociona, porque vira um ambiente... Né? Nós não podemos fazer isso, porque isso depois gera, inclusive, uma questão emocional. Você pode desenvolver até uma doença psicossomática, uma depressão, né? E diversas outras coisas que são reais. Né? Eu recebo no meu consultório situações onde o luto ele foi passado, foi ignorado, as pessoas seguiram em frente, não viveram seus lutos e depois não conseguem, né? Não, se deparam diante de uma situação onde não conseguem mais seguir, porque aquela dor fica muito presente. Então, quando eu digo a gente precisa falar sobre ela, é falar no sentido de a gente entender esse ciclo natural da vida, é o percurso da vida. A gente não está falando nada que seja, não, é o ciclo natural das nossas vidas, e isso tem mais de divino do que qualquer outra coisa, porque é como a gente foi constituído. Isso inclusive tem a sua beleza nisso. Eu não quero te assustar dizendo isso, mas a gente precisa olhar por esse ângulo também, e por isso a gente precisa falar. Então, assim, até no consultório eu faço muitos trabalhos com pessoas que vêm com sentimentos de perda, o luto da morte, e às vezes é o luto de uma separação, né, de não ter mais uma pessoa, e a gente precisa falar sobre isso. Então, de novo, né, não vamos fugir. A morte atualmente é um fenômeno que as pessoas querem se esconder dela. Claro que a gente quer, sim, realizar tudo e do que a gente imagina, porque a gente tem esse olhar egoísta, esse olhar, não sei se egoísta, mas é um olhar muito de eu quero realizar enquanto eu estou aqui. Mas a gente precisa entender que é o seguinte, é assim que funciona. Olha, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu quero compartilhar uma forma que eu penso e compartilho com os meus pacientes no meu ambiente de trabalho. Que a certeza que a gente tem hoje é que nós estamos aqui. Eu estou aqui, Dom Antônio está aqui, vocês estão assistindo, vocês estão aqui hoje. Em algum momento nós não estaremos mais aqui. E o que importa verdadeiramente é o que nós vamos fazer entre essas duas datas, de hoje e do dia que a gente não vai mais estar aqui. Esse é o nosso projeto de vida verdadeiro. Esse é o convite que eu quero fazer enquanto psicóloga, né, trazendo esse olhar psicológico, o quanto isso é urgente. E nesse momento, quando eu digo de ciclo natural da vida, porque a morte ela é natural, universal e inevitável. Né? Não adianta porque eu sou mais alto ou mais baixo, então eu estou livre, porque eu nasci em tal país. Não, é universal. E nesse momento eu não estou dizendo sobre um atentado contra a própria vida ou sobre a vida do outro.
né? Mas sim, porque isso não é natural, isso é artificial. Estou falando de algo que é o percurso que a gente precisa entender, muito mais do que só saber. Porque todos nós nascemos com uma data de validade. E, meus queridos, assim, olha, a gente não tem nada a ver com isso, sabe assim? Né? Não é da nossa conta. Eu sei que pode parecer grosseiro esse meu comentário, mas não é da nossa conta essa data. Não é da minha conta, não é da sua conta. Sabe o que é da nossa conta? É como eu vou viver, como você vai viver esse nosso projeto entre essas duas datas. Isso é da nossa conta. Como a gente pode fazer coerente, né, nossa forma de existir, ter coerência com os nossos valores, identificar uma missão, onde a gente possa ser fiel a ela, encontrar sentido nos pequenos detalhes, nas relações, ser gentil com a vida, né, ser bondoso com a gente e com o outro. Eu acho que esse é o grande projeto. Isso é da nossa conta. Aí sim, a gente tem que botar a nossa responsabilidade, porque a gente tende a ficar se preocupando com o que a gente não pode influenciar e esquece de influenciar, de olhar onde a gente pode de fato influenciar. E às vezes a influência é pequena, mas a gente pode fazer. Então eu não tenho como influenciar a minha data de validade e na minha morte, mas eu tenho como influenciar o que eu tenho hoje, que é a minha vida. E esse é o meu convite para vocês, é um convite que eu faço dentro do meu consultório, que eu faço dentro, né, quando eu dou palestras. E aí eu também, só um comentário assim que eu acho interessante contar para vocês, quando eu dou alguma palestra, estou dando um curso e que o tema é pertinente, a gente passeia por esses temas, geralmente eu pergunto, né, assim, quem aqui tem plano de saúde? A grande maioria levanta a mão. E eu pergunto, quem aqui tem seguro de vida? Menos da metade levanta a mão. Né? Eu pergunto, quem aqui já se preparou para uma festa e teve que comprar uma coisa para essa festa, ou fez uma grande festa e ficou pagando ao longo de muito tempo? Aí a pessoa, eu já fiz 15 anos do meu filho, da minha filha, 18 anos, casamento, enfim, ordenação, várias coisas. Aí eu pergunto assim, mas quem aqui paga mensalmente como vai ser, né, o seu dia, o seu último dia? Quem aqui paga algum lugar para onde vai ficar o seu corpo? Esqueci agora o nome do Antônio. Tem o nome, é um plano que se paga para você decidir, né? Se você vai ser cremado, se você vai ser velado, enfim. E você paga para que você até dê tranquilidade para os seus familiares. Porque na hora da perda é tanta dor e que tem que agitar isso tudo é mais uma dor para quem a gente ama, né? Para quem já viveu isso do outro lado sabe disso. E aí quando eu fiz essa pergunta foi um escândalo, assim, acharam que eu estava enlouquecendo. Mas aí a gente consegue botar o termômetro e ver que a gente não se prepara, nem nessas questões burocráticas, e que são importantes. Porque se a gente se prepara para uma festa, para um grande evento, a gente precisa também se preparar para esse evento que é o único que a gente tem certeza na nossa vida. Né? Isso a gente foge muito disso. Aí podem dizer, mas Ana Paula, você quer que a gente fique falando sobre morte? E aí eu vou ficar, então, daqui a pouco com medo de sair de casa, eu vou preferir ficar no meu quarto, quietinha ou quietinho, para que eu não tenha risco. Eu não estou falando desse tipo de foco na morte, onde qualquer passo que você dê, você está com ela na sua porta. Não é isso, porque isso vira uma doença. Inclusive agora, na pandemia, com o Covid-19, eu tenho visto vários casos desse tipo. Né? O quanto que as pessoas estão realmente deixando de viver, deixando de se relacionar por conta desse medo. E eu entendo, e a gente precisa falar sobre isso, claro, né? Não é nenhum julgamento, eu estou aqui, inclusive, para fazer esse atendimento, mas o quanto que falar sobre a morte não é a pensar que a cada dia, será que é hoje? Será que é hoje? Ih, vai ser amanhã? Não, é viver. É o que está no seu alcance, na sua influência. É viver. Eu não sei se está fazendo sentido para vocês isso, né? Porque quando a gente fala da psicologia, essa psicologia é uma ciência e assim não existe resposta para a morte. Não existe uma explicação para onde a gente vai. Isso não está no escopo da ciência, não está no escopo da psicologia, né? Não está na metodologia da ciência. Mas a psicologia e o meu trabalho, inclusive, assim, que ela traz o quanto que a gente pode mostrar, trazer um bálsamo, trazer uma forma de enxergar o sofrimento, enxergar essa verdade da nossa vida, para entender uma forma mais adaptativa de conviver com ela. Né? Porque já que ela é imutável, né? Não tem como a gente mexer. Mas o que não dá é para negar o que é inegável. Esse é o ponto que eu queria trazer também de reflexão. E aí, algumas pessoas às vezes me perguntam assim, Ana Paula, é muito fácil você aí como psicóloga falar,
e você não está vivendo a dor que eu estou vivendo. Você, de repente, parece que você nunca perdeu alguém. E eu vou dizer para você que está me ouvindo que eu já perdi muitas pessoas que eu amei e que eu amo. Na verdade, eu não perdi, porque elas existem no meu coração. Eu acho que isso é uma outra dica muito importante que eu queria deixar aqui. É uma reflexão que não é dica, né? Mas é uma forma de enxergar. A gente não perdeu. Essa pessoa, claro, ela não está fisicamente na minha convivência, mas ela existe. Então, até um trabalho que eu costumo fazer muito quando eu falo do meu pai, eu digo que meu pai, inclusive, foi uma pessoa que eu perdi e que era o meu grande herói, meu grande ídolo, né? Enfim, muito importante na minha vida. Foi uma perda muito difícil, mas eu me refiro a ele como ele fez, ou coisas que ele fez no passado, ok, que ele, né, fez de fato, mas ele é o que ele significa, como ele enxerga a vida, porque é o que ele deixou para mim. Então, é importante você pensar também como é que você está lidando com as pessoas que não estão fisicamente mais com você, se você já enterrou ela no seu coração também, né? Coloque mais vida em quem realmente é importante na tua história, né? E assim, já vivi e sei como é implacável a dor. Mas o que a gente faz com isso? Inclusive, essa é uma coisa muito importante para a gente avaliar. Diante das dores que eu vivo, do sofrimento que eu vivo, o que eu faço com essa dor? É uma pergunta que, para mim, ela está sempre acompanhando nos meus trabalhos, na minha própria vida. Porque eu gosto de dizer, gente, que santo de casa tem que fazer milagre, né? Então, eu sou muito exigente comigo nas coisas que eu faço, nas coisas que eu promovo, no que eu multiplico. Para quem me conhece de perto, sabe muito bem disso, que eu tento exercitar tudo o que eu falo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é uma busca diária, né? Então, assim, entender essa dor, eu entendo essa dor, mas a gente tem escolhas de como lidar com essa dor. E aí, eu queria trazer também à luz da logoterapia, Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, que é o criador dessa linha psicológica, né? Ele diz o seguinte: nós não somos livres de alguma coisa, mas nós somos livres para fazer o que a gente quiser. O que quer dizer isso? Eu não sou livre de morrer, eu não sou livre de perder alguém, mas eu sou livre para escolher como eu vou viver esse luto. Entende? Como eu vou viver esse sofrimento, como eu vou entender a morte. Eu não estou livre de morrer, mas eu estou livre para enxergar a minha vida hoje, que precede a morte, de a forma que eu quiser escolher. Então, isso traz uma liberdade também que a gente tem, mesmo tendo essa data de validade, traz essa liberdade de pensamento, né? Que eu não sou livre de, mas eu sou livre para. Isso traz outra perspectiva, traz uma outra forma de enxergar, né? E já começando a concluir um pouco aqui a minha parte da psicologia, tem uma frase de Nietzsche, que é um filósofo, que ele diz o seguinte, não é uma frase, né? Ele escreveu sobre o super-homem. Então, ele entende que o grande homem, esse super-homem, é aquele que entende a finitude da sua vida, que a vida é finita. E ele entende e supera o seu sofrimento. E aí você vai dizer, Ana Paula, de novo, né? Você está dizendo que superar sofrimento é fácil. Não. Lembra que eu disse, não, eu sei como é que não é fácil, né? Mas como que a gente pode fazer? E aí, se você está vivendo algum luto hoje, de novo eu digo, não necessariamente um luto da morte física, mas algum luto, alguma perda, e você não está conseguindo lidar com ela agora, busque ajuda, né? Busque um acompanhamento, ou busque falar sobre isso, porque é muito importante você digerir, entender, e até para você poder encontrar sentido no teu sofrimento, para você encontrar que você é livre para viver essa dor de uma outra forma. Isso é um bálsamo, né? Então, busque ajuda se você achar que precisa, né? E aí a minha parte sobre a psicologia, né? Esse olhar psicológico sobre a morte, o quanto que a gente precisa, sim, muitas vezes, falar sobre isso com um profissional. Então, se for o seu caso, não hesite, né? Se for uma busca também de ajuda, de alguma ajuda espiritual, faça isso, mas faça, né? Se for melhor para você, se vai se sentir melhor, eu posso garantir isso. Então, concluindo um pouco aqui da minha fala, eu deixo, então, essa reflexão, né? Do que você está vivendo preso, do que você está vivendo, não está se permitindo ser livre para fazer o quê? Ou seja, você está olhando as situações da vida vinculadas à morte, vinculadas às perdas que você está vivendo e está se achando refém disso, né? De que forma você pode ser livre para escolher uma outra resposta e cuidar melhor de você, né? Então, concluo aqui, Dom Antônio, então, com esse pensamento de Nietzsche, que
vamos entender a finitude e vamos descobrir a nossa forma de superar as nossas dores e o nosso sofrimento. Como encontrar sentido nisso. Porque fácil não é, mas é possível. Sem dúvida nenhuma, Ana Paula. E para os que estão nos acompanhando nessa reflexão, que já transitamos pelo campo da filosofia, da psicologia, eu gostaria de convidá-los a também fazer uma reflexão religiosa. E me utilizaria de duas palavras que a Ana Paula repetiu muito durante essa sua reflexão: o viver e o morrer. Uhum. Algumas vezes ela utilizou a palavra vida e morte, mas reparem bem, essas duas palavras, vida e morte, são substantivos. Viver e morrer são verbos. E verbo sempre se refere a uma realidade dinâmica, a uma ação. E não simplesmente a um conceito. Porque quando a gente enuncia um substantivo, a gente tem que conceituar. A vida é, a morte é. E aí que está a nossa dificuldade de conceituar a morte, conceituar a vida. Porque todo substantivo exige um predicado, exige uma qualificação desse substantivo. E viver e morrer, por serem verbos, é um processo. O processo de viver e o processo de morrer. Na linguagem comum, nós utilizamos, e até num tom de lástima, que pena, teve uma morte repentina. Não existe morte repentina. O que existe é um processo de morrer, que depende muito do processo de viver. Daí que a importância da frase mencionada pela Ana Paula, desse logoterapeuta, que teve uma experiência muito próxima da morte. Ele escreveu um livro exatamente com esse título, Um Psicólogo num Campo de Concentração. O Viktor Frankl, por ser judeu, ele viveu muito tempo em Auschwitz. Ele viu pessoas morrendo. Ele viu também pessoas resistindo no seu viver, na superação de todas as crueldades e limitações próprias de um campo de concentração. E aí ele teve essa percepção que nós somos livres, não de alguma realidade, nós somos livres para alguma realidade. Nós somos livres para alguma coisa. Nós somos livres para viver e somos livres para morrer, não no sentido que vamos dar a morte a nós mesmos, suicídio, ou testamento vital, a busca da eutanásia, não é isso. Livre para morrer não é isso. É livre para preparar-nos para morrer. E aí entra o conceito religioso da morte. Porque qualquer religião que uma pessoa professa ou tenha conhecimento do seu elemento de crença, porque toda religião baseia-se em crenças, que tem o seu elemento de conduta, sempre tem uma ética religiosa, mas também tem a sua dimensão litúrgica, o culto. E todas as religiões têm uma liturgia da morte. Talvez o que nos motivou esse curso, a pandemia, talvez quem teve pessoas próximas ou conhecidas que faleceram durante esse período pelo contágio desse vírus, se deparou com essa pergunta, né? Quando vai ser o velório? Haverá uma cerimônia litúrgica católica, muçulmana, judaica, do candomblé, do hinduísmo, do budismo? Se tirou das pessoas, especialmente dos familiares, essa possibilidade de ver o
culto, a liturgia da morte. Isso foi um dos sofrimentos fortes, porque há uma dimensão religiosa no viver e no morrer. Essa dimensão religiosa, a própria palavra nos ajuda a refletir. Religião é religar. Religar a pessoa à sua origem e ao seu destino. Quando a gente faz uma reflexão religiosa, com que nós nos deparamos? Que o viver é independente de nós. E o morrer também é independente de nós. Nós nos encontramos vivendo. E um dia nós nos encontraremos morrendo. Isso nos traz uma consciência religiosa. Se eu vivo e se eu morro e não me dou a vida e não a recupero após ela ter sido terminada na sua finitude pela morte, qual é a origem da minha vida? Quem deu o start desse processo de viver? E aonde ou como eu vou me encontrar após terminar o meu processo de morrer? Então, a religião tem a sua dimensão de fé, a sua dimensão ética e a sua dimensão litúrgica. E todas elas nos levam a fazer essa pergunta. Quem me deu o viver? E quem eu vou encontrar após o morrer? Eu não quero dizer o que é o processo biológico da concepção de um ser vivo, nem o processo biológico que leva a um ser vivo morrer. Eu estou perguntando origem não biológica nem de um verbo nem de outro. Estou perguntando a origem existencial do meu viver. Porque um dia eu me encontrei vivendo. E a vida me foi concedida como um dom que eu tenho que saber administrar. Então, viver é uma responsabilidade. Eu tenho que responder perante aquele que me deu a origem do viver. E quem sabe responder pelo viver, saberá responder pelo seu morrer. Inclusive se diz, nós morreremos conforme nós vivemos. Se eu vivi com o sentido da vida, como lembrou a Ana Paula, se eu vivi consciente da minha data de validade, eu me preparo para morrer. Eu sou responsável pelo meu viver e sou responsável pelo meu morrer. Agora, se eu vivo com uma visão nihilista, não com uma visão religiosa, e nada tem valor, nada tem sentido, então morrer para mim também será simplesmente colocar um ponto final num processo. Na realidade, nós recebemos a vida como um dom do qual somos administradores e não donos. E a reflexão filosófica já nos ajudou a perceber que temos a nossa finitude, somos impotentes, porque se fôssemos donos, nós saberíamos prolongar o nosso viver até, né, sem ser limitado por nenhuma data de validade, mas isso não conseguimos. Então, a visão religiosa não se reduz apenas a uma terça parte da religião, o culto ou a liturgia da morte. Mas nos faz pensar na nossa responsabilidade perante quem deu o start do processo do viver. E a quem nos dirigiremos após o morrer. Porque a morte é o término do tempo e do espaço, mas não da pessoa. Porque ao viver, nós passamos por esse momento
culminante do viver, que é morrer. E junto do instinto de conservação da vida, a religião nos faz pensar no instinto de eternidade do viver. Porque o processo original foi o processo criativo. Criar é bem diferente de gerar. Criar é dar a vida. Gerar é continuar a vida. Uma vida que é transmitida. Mas o criar é um ato tão perfeito que só pode ser realizado por uma pessoa que tem a vida em plenitude. Então, conforme a religião, nós chamamos esse ser que produz a vida em plenitude de Deus, de Buda, de Maomé, de divindades, de deuses, porque a palavra Deus não é um nome próprio. A palavra Deus é para designar o ser perfeito que concede uma participação dele àqueles demais seres. E o ser vivo hominal, que está acima do ser vivo animal, do ser vivo vegetal, o ser vivo hominal, vamos chamá-lo assim, é um ser constitutivamente religioso, porque ele se religa à sua origem, nesse ser perfeito em Deus, e se destina a esse ser perfeito que é Deus, que é a origem e destino do ser vivo, do ser homem, do ser pessoa humana. E dos instintos mais fortes que nós temos, não o instinto de transmissão da vida, que é o instinto sexual. Não é o instinto de conservação da vida, que é quase automático, espontâneo, que qualquer ameaça à vida, a pessoa reage de uma maneira assim, imediata. É o instinto de eternidade da vida, o viver. Ana Paula até se corrigiu ao dizer: eu perdi meu pai. Mas depois, não, meu pai está, não só no coração, como um sentimento que é de saudades, de lembranças que dão prazer, que dão alegria de lembrar, mas não só é uma presença memorial, é uma presença real, embora não visível e não física, porque o processo, uma vez iniciado, passa por esse momento muito importante na vida, que é morrer, onde nós realizamos um ato de muita responsabilidade. Se a vida é um dom, eu tenho que doá-la. A dinâmica desse processo de viver é a dinâmica do amor. Se vive amando. E quem ama é eterno. Eu vou citar dois poetas brasileiros. Vinícius de Moraes, que diz: o amor é eterno enquanto dura. Então não é amor. Porque o amor verdadeiro, ele quer permanecer. Não como lembranças, mas como uma doação contínua. O outro poeta é Carlos Drummond de Andrade, que no sentido oposto de Vinícius de Moraes dizia: cansei de ser moderno, quero ser eterno. Porque a vida é um dom. E quando nós valorizamos esse dom, nós vivemos um processo de doação. E a morte é uma doação, morrer é uma doação. Nós doamos uma biografia que fica para a história dos familiares, até para a história da humanidade. Nós doamos valores que exemplificamos através do nosso viver administrativo e responsável. E nós doamos aquilo que recebemos gratuitamente, nós doamos a vida. Por isso é tão significativa a frase de Jesus Cristo, que no último minuto da sua vida falou: nas tuas mãos entrego
o meu espírito, entrego o meu viver, entrego a minha vida. E também em outras religiões nós encontramos, não de uma forma verbal, mas de uma forma factual, esse exemplo de doação. Por exemplo, quando na religião dos egípcios havia a cerimônia fúnebre de preparar aquele corpo, mumificando-o e colocando num local, né, junto com alimentos, isso significava que aquela pessoa não apenas ficou como mumificada como uma lembrança, mas como uma possibilidade de continuar vivendo, continuar se doando. Então, precisava se alimentar para poder se doar. Nós vemos que a religião tem realmente seu conjunto de crenças. E uma das crenças muito fortes na religião é que acreditamos que a vida é doada por aquele ser que a tem em plenitude. E ela é destinada a viver eternamente. Conforme a religião, já se tem uma concepções dessa vida eterna, como uma eternidade, que é um estado de vida, não é um local. Quando as pessoas perguntam, morreu, foi para onde? Podemos dizer, o seu corpo foi para a terra. E a própria palavra enterrar vem do latim, in terra. E o prefixo in significa introdução. Aí se fala de injeção, de incursão, de infusão. Então, quando uma pessoa é enterrada no seu corpo, aquela cerimônia religiosa lembra que nós estamos sendo introduzidos na verdadeira terra, na verdadeira vida, que é a vida eterna. É uma visão religiosa da morte. Por isso, a morte, embora seja o término físico e visível, na visão religiosa, é o início. É o início da entrada na eternidade, a vida eterna, a vida imortal. E todas as religiões, elas creem na vida eterna, elas dão orientações éticas para caminhar nesse processo que mencionou a Ana Paula, né? Um paradigma, um comportamento e um resultado. O resultado do comportamento ético é a eternidade na felicidade ou a eternidade na infelicidade. Morrer é um momento muito importante, porque fixa a nossa pessoa naquela vida que nós escolhemos viver. Se for uma vida de doação de amor, o amor sim, o amor é eterno. Não é moderno, o amor é eterno. E se for uma vida de egoísmo, uma vida vivida no niilismo, nada tem sentido, nada vale a pena, só vou viver para mim mesmo, e já existe a pior morte. Morreu o sentido da sua vida. Então, a religião não é apenas um momento cultual, litúrgico, que acompanha a morte. A religião nos liga à nossa origem e ao nosso destino. Não de onde viemos, mas de quem viemos e para quem iremos. Essa reflexão eu convido vocês a fazer, independentemente da religião que vocês tenham, católica, cristã, muçulmana, de religiões de matriz africana, judaica, hinduísmo, budismo, e até pessoas que se dizem sem religião. Ao fazer essa afirmação sem religião, já criaram uma religião, com um dogma, que eu não acredito que tem religião. Isso já é um dogma. E ao viverem de acordo com esse dogma, já estão vivendo um comportamento religioso, já é uma ética. Agora, eu não sei, uma pessoa sem religião, qual é a sua atitude perante a morte. Porque se não há religião, nós temos que saber, não estou dizendo que não há Deus, estou dizendo que não há religião. Está faltando ligação com a sua origem e com o seu destino. Então, todos nós temos que fazer uma reflexão independentemente da nossa religião.
Inclusive, o sem religião tem que fazer uma reflexão sobre como é o seu viver e como ele quer, né, encontrar-se com o seu morrer. A religião faz parte da nossa reflexão sobre a morte e não podemos considerá-la que qualquer que seja a religião, considerar uma abstração ou uma alienação. A religião nos coloca com os pés na terra, mas com essa reflexão que nos leva a uma origem e ao destino. Porque viver é um processo, morrer é um processo. Esse processo, viver e o processo de morrer, nos faz sentir a nossa responsabilidade por render esse dom para poder também fazer da nossa morte um momento apoteótico, como vamos entregar à eternidade alguém que soube viver ou não soube viver. É uma reflexão muito séria. Como eu vivo, assim morrerei. E como eu vejo a morte, eu posso retificar o meu viver, que talvez esteja sendo um viver desviado, imperceptivelmente, mas chegará no momento definitivo da nossa vida que vemos que corremos bem, mas corremos fora do caminho, fora da realidade. E a religião é uma dimensão que nos faz entrar fundo na nossa realidade pessoal. E somos pessoas que iniciamos um processo e esse processo terá também o último momento, que será saber viver a morte, saber viver o morrer. Então, é essa reflexão que nos propomos a fazer, uma perspectiva filosófica, psicológica e religiosa. Muito bem. E assim, para concluir, né, pegando um pouco do que o senhor disse, né, independente da sua religião, independente da sua crença, mesmo que você não tenha religião, segundo Dom Antônio, já tem uma religião pelo esse dogma, né, por essa certeza, mas independente do que eu vou falar agora, na verdade não tem um viés religioso, mas nós somos seres espirituais. E isso, até mesmo na logoterapia, a gente fala da dimensão espiritual, a gente chama de dimensão noética, que na verdade, quer você queira aceitar isso ou não, você possui, e é isso que faz a gente ser tão especial. Né? Não são os meus cabelos, a minha pele, são os meus olhos, mas é a minha essência. E nesse sentido eu digo, nós somos seres espirituais. E é justamente essa nossa dimensão espiritual que faz a gente ter força e faz a gente transcender, a olhar essa realidade da finitude da morte, né, da vida, de perder alguém, de superar a dor. É justamente essa dimensão noética que faz a gente ressurgir, né? E faz a gente tão especial e tão irrepetível, tão insubstituível. Então, chegamos ao nosso final e como conclusão, eu queria contar para todos, Dom Antônio, que quando a gente conversou sobre esse curso, a gente escolheu um ícone para simbolizar esse curso, que é a borboleta. Que é a proposta da borboleta, ela traz a ideia da metamorfose, quando ela pensa que ela vai morrer, que ela não vai mais conseguir ficar ali naquela, sendo aquela minhoquinha? Casulo, né? Mas ela se transforma, ela cria asas e ela se revela em outra vida. E a gente queria trazer essa ideia, dessa reflexão da borboleta, de qual é a metamorfose que você precisa fazer para entender a sua vida. Também é uma forma da gente trazer essa reflexão. E como eu comentei no início sobre não é da sua conta a data de validade, eu queria te fazer agora a pergunta ao contrário. O que é da sua conta enquanto você é válido aqui nessa terra? O que é da sua conta superar? O que é da sua conta compreender? O que é da sua conta entregar nessa vida? E pensar, o que o Dom Antônio trouxe de uma forma muito sábia e sem fazer nenhuma apologia específica a nenhuma religião, ele tem toda a autoridade até para fazer isso, mas escolheu de uma forma muito sábia e democrática trazer esse olhar da religião, que é quem me trouxe até aqui, quem vai me levar, né? Assim, qual é a minha origem e qual é o meu destino. Fazer essa linha do tempo, fazer essa reflexão. Achei isso muito, muito importante. De novo, com um olhar muito, muito imparcial, mas
que, quando eu digo imparcial, né, como o Dom Antônio trouxe, sem falar do catolicismo, por exemplo, que poderia ser, já que ele onde ele é uma autoridade na religião. Então, mas achei muito importante porque isso mostra o quanto que a nossa proposta aqui é muito mais do que fazer qualquer conversão religiosa, mas sim fazer essa reflexão sobre o tema, fazer você pensar sobre a sua vida e o papel da religião na sua vida, o papel da sua vida espiritual, né? Esse olhar da psicologia, o quanto é importante você pensar que tem essa dimensão psicológica também, e que você precisa ouvi-la, precisa cuidar, isso é real, né? E propor, então, isso, né? Veja o que é da sua conta, veja quais são as metamorfoses que você precisa passar e escolher viver. E é isso, e a gente chega no nosso final. A ideia é que você assista esse nosso, né? Você vai acompanhar aqui a gente. Se você tiver alguma pergunta, alguma contribuição, registre aqui nos comentários. A gente vai olhar todos eles, a gente vai selecionar 2 perguntas, como eu havia dito, mais significativas, porque o tema é muito vasto. E a ideia é que não fique enfadonho também, com muito extenso. Então, a gente vai escolher 2 perguntas para começar a próxima aula respondendo. Então, contamos com a sua participação. E a ideia é que no nosso segundo encontro, a gente faça através do Zoom e a gente vai divulgar a senha para o pessoal que queira participar. Mas a gente vai fazer essa divulgação, vai explicar com calma para todos vocês. E é isso. Dom Antônio, muito obrigada pela parceria, por essa troca, dividir essa sala aqui com também. Obrigado a você também por termos se complementado uns aos outros nas nossas reflexões e, como você bem apresentou, propor às pessoas que reflitam para que a morte deixe de ser um tabu, mas passe a ser não um tema, mas um estímulo para viver. Perfeito. Muito bom. Boa noite, Dom Antônio. Um abraço a todos. Na verdade, assim, a gente está falando boa noite, mas quem vai assistir vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria aproveitar, já que eu estou aqui no canal, vai ser divulgado no canal do YouTube Ana Paula Pingarilho. Se você não acompanha, se inscreve, porque quando a gente tiver o próximo vídeo, a gente vai colocar aqui, se você quiser compartilhar com as outras pessoas a continuidade do curso, você recebe um comunicadozinho, se você também clicar lá na sinetinha. Eu acho que é assim. E aí, você vai acompanhando também a gente por aqui. Obrigada por vocês estarem conosco. Dom Antônio, um grande abraço. Obrigado a você. Um grande abraço a todos que nos acompanharam por esse vídeo, né? E até o próximo dia, a próxima aula. Isso, até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.